vivam todos que aí estão desse lado do universo braguista, todos os que são sócios, simpatizantes ou pura e simplesmente amantes de bons programas, que é o que nós pretendemos que isto seja. Sejam bem-vindos ao podcast Ser do Braga, ou como nós vamos chamar-lhe, Pode Ser do Braga, porque todos podem ser do Braga desde que tenham um bom gosto e capacidade de entender que a qualidade é intrínseca a este clube. Eu sou o Rui Xará, vou estar aqui ao leme deste podcast ao longo das várias edições que vamos fazer e temos em mente uma ideia que de alguma forma não vos canse. Vamos entrevistar por séries pessoas que estão ligadas na atualidade ao clube, pessoas que estiveram no passado ligadas ao clube, velhas glórias, etc. Vamos entrevistar fãs do clube das mais diversas áreas, seja do humor à política. Já perceberam onde é que eu quero chegar? Pode ser que ele veja este primeiro episódio e se voluntarie. E vamos depois ter um programa que vai ser uma série de programas que vai ser provavelmente aquele mais cáustico, em que vamos ter malta associada a outros clubes a falar sobre o Sporting Clube de Braga. Porque somos ecléticos nas opiniões, somos liberais e não temos inimigos, temos rivais. E como rivais que temos, começamos este programa com alguém que veio inicialmente de um dos grandes rivais do Sporting Clube de Braga, hoje em dia podemos dizer isso, que é o Futebol Clube do Porto. Convosco, um dos homens que é um dos esteios atuais do nosso clube, o André Castro. Um forte aplauso para o André Castro, estás a ver? André Castro, os teus pais quando te batizaram estavam a gozar com gajos como eu já. Exatamente, a criar aqui um aplauso para ele. E a malta do estúdio, nós temos muitas pessoas aqui no estúdio, vocês não veem. Obrigado. Até o gajo da máquina bateu palmas. Incrível. É uma coisa fabulosa. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Isto não é uma entrevista, é uma conversa. É uma honra enorme, primeiro, conhecer-te pessoalmente. E agora ficava bem tu dizeres o mesmo? Não, o prazer é todo meu. Honra, prazer é outra coisa e eu sei que tu sabes. Portanto, não, nós vamos ter um registro mais sério em alguns momentos. Não se preocupem que isto não vai ser deboche total. Bom, André, eu sei que nestas conversas há uma certa tendência para as pessoas que estão a conduzir a conversa, que não é uma entrevista, irem para aquelas perguntas típicas, não é? De como é que começaste, de onde é que vens, quais são as tuas origens, sempre quiseste ser jogador de futebol, essas coisas todas. Eu vou-te pôr isso de uma forma mais simples. Se tu estiveres disposto, diz-nos o que é que tu queres dizer aos adeptos do Braga e aos simpatizantes sobre ti neste momento, nesta primeira conversa informal. O que é que tu achas que é relevante dizeres sobre essas coisas? Para já o que eu acho relevante é que eu ainda não tive assim nenhum jogo que tivesse os adeptos com o estádio com muita gente, mas sempre senti muito carinho em relação a mim por parte dos adeptos do Braga, principalmente nas redes sociais, porque os estádios estiveram fechados e tudo, e para mim eu quero lhes dizer obrigado, para começar, porque ainda não tive essa oportunidade e por isso vou aproveitar aqui para lhes dizer obrigado pela maneira como me fazem sentir neste clube. Muito bem. Porque sinto-me realmente muito feliz, gosto de estar aqui, gosto das pessoas do Braga, identifico-me em total com o clube. E por isso o que eu tenho a dizer principalmente é obrigado pela maneira como me tem feito sentir desde que cheguei. Muito bem, mas tu nasceste em Gondomar. Exatamente. Portanto, nos subúrbios do Porto. Exatamente. A tua formação foi feita em que clubes? Foi no Gondomar, 2 anos, depois estive no Porto 14, penso, e depois fui ao Olhanense, joguei em Espanha, no Sporting Gijón e 7 anos na Turquia. Muito bem. E desde miúdo querias ser jogador de futebol ou havia outra paixão? Não houve nunca outra. Nunca astronauta, nada. Cozinheiro? Nada. Não havia... Tu és um gajo charmoso, bonito, em forma agora? Nem nada. Não? Nunca pensaste foi sempre, desde miúdo, que foi sempre com a bola nas mãos, nunca tive carrinhos para brincar, outras coisas. Foi fácil. Muito bem. Não deixas de ser uma referência do clube que te formou. Agora estás no Braga, passaste pelo estrangeiro, não é? Pelo Gijón, como disseste, uma época e meia, se não estou enganado. E depois 7 anos na Turquia. É um choque cultural, não é? Não é tanto como parece. Vocês estão algo protegidos de alguma forma. Estamos muito protegidos e eu vivi em cidades muito boas, que é Istambul, que é espetacular e aconselho a toda a gente que possa ir lá, pode ir e não se vai sentir inseguro, e Izmir, que também é outra linda cidade. Foste ao bazar muitas vezes? Fui muitas vezes. Comprei algumas coisas falsas, ao início trazia para cá, depois comecei a ter medo e deixei lá ficar tudo. Muito bem. Mas apesar da proteção que vocês têm, eu estou a dizer isto porque quase todos os atletas que vão para a Turquia falam disso, de haver condomínios onde estão de alguma forma num mundo, mesmo quando vão com a família, porque é um país
A Turquia é um país que não é nem ocidental nem oriental, não é? Mas Istambul é mais é a mais cidade europeia. mais europeia. Mas sentia-se algum atento? Tu Nada. estiveste lá nos anos que o atual presidente começou a criar ali alguns conflitos. Sim, não mas é? nunca senti qualquer tipo de medo e até posso dizer que houve momentos que me sentia mais seguro na Turquia do que em Portugal. Em termos diários. Mas também tu és de Gondomar, portanto por isso não... os gunas já me assaltaram algumas vezes, por isso já estava preparado. Não é? Já estava. Mano, dá uma moedinha. E dava, eu tenho muitos amigos em Gondomar, que isso fique claro. Aliás, Gondomar é uma terra que produz grandes atletas. No futebol, falamos há pouco de vários, o Diogo Jota, o André Silva, o Ricardinho. Exatamente. E o maior de todos, porque está no Sporting Clube de Braga, André Castro. Exatamente. Obviamente. E se me esqueci de algum, caguem. Vamos cortar o caguem, está bem? Ou pôr um pi maior. Talvez no caso de caguem pomos um pó. Uma coisa assim é mais parecido. Mas olha uma coisa, estava-te a falar do Erdogan, do presidente da Turquia. Há um mito de que os jogadores de futebol, e é um mito mesmo, no passado era um bocado verdade, não se interessam por nada. É jogar à bola, gajas, carros e pouco mais, certo? A política é uma coisa que te interessa? Tens hobbies que saiam do mundo do futebol? Sei muita coisa da Turquia, por exemplo, cheguei a ter um problema com isso do Erdogan. Sim. Porque houve uma altura em que eu disse que continuámos, a Turquia foi o último país a parar por causa da pandemia. Sim. E eu dei umas palavras para um jornal aqui português e eles meteram um título como Erdogan obriga os jogadores a continuar a jogar. E eu, quando eu vejo que acordo de manhã e vejo que aquilo tinha saído, eu liguei para tirarem a notícia online e tudo, com medo que chegasse lá à Turquia. Ou seja, há este respeito e este respeito medo. Que é quase medo, não é? Não, claro que é medo, represálias ou alguma coisa que alguém te possa chamar a atenção. Claro. Ou seja, aqui em Portugal é mais à vontade, podes dizer o que quiseres. E tu mesmo assim gostaste de estar na Turquia? Adorei. Gostei muito de estar lá. Aquele fanatismo dos adeptos. É espetacular, os adeptos, os estádios sempre cheios. Joguei em um clube como o Gosteb que tem o estádio sempre cheio, ou seja, já vivi muitos momentos espetaculares no futebol. E entretanto vem a pandemia que coincide com a tua vinda para Braga. Eu lembro-me, eu já te conhecia de quando estavas no Porto, não acompanhei muito a tua carreira lá fora porque o campeonato turco não é daqueles que nós sigamos tanto cá em Portugal, não é? Mas lembro-me que no primeiro jogo oficial jogas contra a tua antiga equipa e marcas um golo. Exatamente. É a definição de ironia, é isso? É a definição de ironia. Logo quando no calendário saiu o Porto, achei aquilo engraçado. Não é o primeiro jogo que volta a Portugal ser contra o Porto. E depois fazer o golo, houve ali um momento que eu sinto fogo. Está mesmo a acontecer. Claro. E depois não ganhámos o jogo, eu não por te isso vou não valeu pôr, nada. Eu não te vou pôr numa situação complicada de te pedir para optar, porque é óbvio que um clube que te forma é um clube pelo qual tens muito carinho, mas quando chegaste a Braga, foi melhor, foi pior, foi igual ao que tinhas idealizado? O clube superou as expectativas? Chegaste numa altura má, há bocado começaste por falar da ausência de adeptos, que é o calor humano que vocês sentem no estádio. Mas como é que foi? Foi... Quem me trouxe quase para aqui foi uma conversa com o Rui Fonte, em que ele tinha-se lesionado e estávamos a falar um bocado e eu disse assim, para mim com isto da pandemia e tudo, ou seja, já tinha esta coisa de voltar para Portugal. E o Rui Fonte foi a fonte da tua vinda. Exatamente, claro. Foi mesmo. E, ou seja, tudo começou ali por um clique que ele acendeu e por isso tudo começou assim e depois de estar aqui... Eu já estava à espera, sabia que tinha um bom grupo, principalmente o que se vive no balneário aqui, nunca vivi em nenhum lado, porque temos um grupo espetacular. E eu fui acolhido de uma maneira espetacular. Passado 2 semanas, parecia que já estava aqui aos anos. Eu sei que te integraste muito bem, que és um líder no balneário e que és um gajo extremamente bem disposto. Sim, sou bem disposto. Normalmente sou bem disposto. Quando se ganha, quando perco, sou dos piores. Ok, mas isso é bom, é sinal que sentes, não é? E sinto, nós gostamos disso, os adeptos do Braga. Eu acho que sempre sentiram, mas nos últimos anos demonstram mais. Eu adoro ganhar. Okay. É a coisa que eu mais gosto é ganhar. E no balneário, tu dominas a cena? Não, aqui és tu que os fazes rir? Não temos... Acho que é tudo tão natural que não há um que é o mais engraçado. Mas eu estou a tentar sacar aqui um podre, uma história, sabes, aquelas merdas que normalmente não se podem contar, mas que neste podcast podem ser contadas. Não tens assim nenhuma história castiça que possas contar? Eu sei, por exemplo, que tens 2 filhos. Exatamente. E o Zé Carlos. Exatamente. O Zé Carlos eu adotei-o aqui, quando ele chegou aqui eu adotei porque ele...
há sempre uma pergunta que eu faço aos miúdos quando eles chegam de manhã e peço desculpa a quem estiver, mas vou dizer. Eu pergunto sempre, pinaste ontem? Ok. É uma pergunta que eu gosto de fazer, que é para Claro. saber como é que os miúdos estão a... Porque eles agora mexem muito no telemóvel, não falam com as raparigas. É demasiado trabalho de dedos, não é? Exatamente. E eu pergunto-lhes sempre, pinaste? E então, a partir daí já ali abre um bocado o leque de conversa com os miúdos. Gosto Ok. muito de conversar com os miúdos, gosto que eles se sintam felizes e quero que eles sintam, quando vêm treinar connosco, que não é só mais um treino, que é especial. Não é por nós sermos especiais, mas porque tem que ser especial e eles estarem a treinar na equipa principal do Braga. A qualidade que uma equipa demonstra em campo, como o Braga tem demonstrado nos últimos anos, e com o Carvalhal, na minha opinião, ainda mais, mas isso é a minha opinião pessoal, embora tenha havido treinadores, e eu gostava que isso ficasse registado, pá, adorava a equipa do Leonardo Jardim, a do Paulo Fonseca, obviamente, futebol de grande qualidade, aquele tic-tac, é tiki-taka que se diz, não é? Que andou aí a correr as redes sociais. Redes sociais excelentes, o Sporting Clube Braga tem provavelmente a melhor equipa de criativos deste país em tudo o que tem a ver com a promoção de novos jogadores, com toda a promoção do clube. A Next TV, que é onde isto vai estar presente, já agora ficam a saber, nas diversas redes sociais, no YouTube, no Insta, etc. Provavelmente a conversa completa só no YouTube, não sei se isto vai estar no Reels também, do Instagram. Depois vocês procuram, ok? Aliás, devem seguir as redes sociais. Mas esse bem-estar no balneário, achas que é uma pedra basilar, uma coisa muito importante para que depois no relevado aconteça a magia, aconteça sem o dúvida, futebol bonito? sem dúvida. E tanto os jogadores, principalmente para nós portugueses, que é mais fácil, mas é importante que os jogadores estrangeiros também se sintam bem. Porque às vezes jogadores, estou-me a lembrar, por exemplo, do Musrati, que vive cá sozinho. Ou seja, aqui é como se fôssemos a família para ele. Ou seja, Claro. e para nós é muito importante que eles se sintam bem, tanto os portugueses como os miúdos, como os estrangeiros. Ou seja, toda a gente tem que se sentir feliz. E isso é muito importante depois dentro de campo. Claro. Para o jogador, em vez de estar aqui, pode jogar um bocadinho melhor. Isso é mesmo muito importante. Não é para lei só. E agora deixa-me fazer-te outra pergunta um bocado ao contrário. Ok. Tu agora estás no clube, vives o clube, mas acompanhas as outras modalidades do clube? Vais vendo o que é que vai acontecendo? Não acompanho muito. Acompanho a Mariana Machado, porque tenho uma irmã que também está relacionada com o Pois é, a atletismo. tua irmã é atleta. Exatamente, está no Maia. E tu és fã dela. Sou fã dela. Para mim é a melhor. É mais nova do que tu? É mais nova que eu, bem mais nova, tem 17 anos e eu vou vê-la muitas vezes. Já, mesmo quando estava na Turquia, quando vinha cá uns dias, vinha ao estádio 1º de Maio assistir a algumas provas. Ou seja, e Então, sempre... o atletismo, falaste da Mariana Machado, que vai ser nossa convidada também na próxima semana, curiosamente. Falaste disso porque o atletismo é daquelas modalidades que segues. Não segues o futebol feminino, por exemplo? Sigo o futebol feminino. No ano passado vi muitos jogos, vi que... E fico, mesmo não as conhecendo pessoalmente, mesmo nas redes sociais ou assim, tento que elas sintam que a gente daqui também acompanham... que os acompanha, mesmo o futebol de praia. Ou seja, eu não os conheço, mas sei quando é que eles vão às finais. A gente assiste aos jogos, ou seja, acompanha isso. Sabes agora, que a malta do futebol de praia tem um problema porque não tem balneário, porque eles acabam o jogo e vão ao mar e depois Bom, assim. o clube poupa muito em gás e em água quente. Não sabia. É das secções que menos dinheiro gasta ao clube por causa disso, e depois secam ao sol. Tá bom. Mesmo quando fazem naqueles campos em Moscovo, que são com 5 graus negativos, eles vão ao mar de Moscovo. E já podem ir para casa. Moscovo tem um porto de mar muito famoso. Estou a brincar. Eu ia-te fazer outra pergunta um bocado mais malandra e quero a tua opinião sincera. Ok. Não tens como sabê-lo, digo eu, espero eu, mas achas que o balneário da equipa feminina é pior que o da equipa masculina? Que elas lá, só entre elas, só miúdas, são mais... Não, eu... Eu estou-te a dizer isto, porque, desculpa interromper-te, porque eu na faculdade houve uma altura que vivi numa casa com 4 mulheres e nenhuma era minha namorada. E eu ouvia as conversas delas. E elas falavam em fazer coisas aos homens que eu nem imaginava que era possível fazer a um homem. E continuo sem saber porque namorei com as gajas erradas, percebes? E era essa a minha pergunta, se achavas... É uma opinião, eu sei, Sim, não vamos não. aqui comprometer-te. Não vou, mas já tivemos aqui fisioterapeutas que, por exemplo, passaram por cá e lá. Sim. E eles falam do bom ambiente também que se vive. Mas eu estava a falar do mau, que era a cena das... bom, eu sei como é que são a frase que tu dizes quando chegas à beira dos miúdos, eu acho que as mulheres ainda é pior. Ui, deve ser pior, mas não faço ideia. Mas era giro. Um balneário misto, era uma coisa que te agradava? Não, a minha mulher matava. Pergunta certa. E resposta certa. Olha, e em relação à cidade de Braga?
Vives cá? Sim. Já. Não vivo cá, vivo em Gaia. Moras em Gaia, Moro mas em vives Gaia. cá uma parte do tempo. Já circulaste pela cidade de Já, Braga? mesmo nós fazemos ali estágio no. Não me estou a lembrar do nome agora. Mas é um hotel? Sim, o hotel. O Meliá? O Bom Jesus. Aí no Bom Jesus, ok. Exato. E a gente temos um ritual de ir passear por lá no dia do jogo, ou seja, e aquilo é espetacular. Já visitei o centro também, ou seja. Eu ia te perguntar isso, há alguma parte de Braga que gostes particularmente? Que te... É o Bom Jesus, para mim foi, é forte, acho que é a imagem talvez mais bonita da cidade. Sabes que eu fiz um percurso inverso e já agora os espectadores ficam a saber isso também. Eu nasci em Braga, estudei no Colégio Paulo VI, portanto tenho um trauma. Também estudei no Paulo VI, mas em Gondomar. Olha, mas era um colégio de freiras também? Não, Mas era religioso? era religioso, mas não era de Ok. freiras. Eram padres. Era. Mais traumatizado do que eu. Na cidade Não, dos mas não era de arcebispos- padres, não era de padres. Não, Eu andei não num era de padres. freiras e foi algo. Por acaso não tenho mais. Havia uma rigidez que me desagradava. Eu era inocente, como todas as crianças, e uma vez pus uma luva dentro da braguilha com um dos dedos da luva de fora. Opá, mas aquilo era uma coisa inocente, não tinha qualquer cariz sexual. Não acharam graça. A diretora pôs-me uma manhã inteira fechado num armazém onde estavam os produtos de limpeza e as esfregonas. Isto é uma coisa traumática. Hoje em dia podia meter um Era processo. bullying. Podia meter um processo. Exatamente. Não é? Como o gajo da fotografia da capa do álbum dos Nirvana, que agora 30 anos Agora depois tudo é lembrou-se. processo. É. Mas eu nasci em Braga, fui para o Porto há 30 anos já e adoro a cidade do Porto, porque o Porto tem uma coisa que é, além de ser uma cidade arraigada, como tu sabes, e eu gosto disso. Quando eu cresci em Braga, Braga era uma cidade que estava a começar a absorver muita gente da periferia, tinha-se perdido uma certa identidade que agora se recuperou, porque a cidade estabilizou, e eu quando fui para o Porto, é a velha história também, não é? Longe dos pais tens uma liberdade que não tens na tua terra. Mas ficou sempre a minha paixão e o meu amor pelo clube. Em termos de cidade, eu sinto-me dividido porque gosto muito da cidade de Braga, mas o Porto é uma cidade, pá, o mar e o rio fazem uma diferença enorme. E pá, a gente que está habituada a viver no Porto depois não quer outra coisa, tu sabes que aquilo tem... Sim, mas eu fico a viver no Porto, é mais pela família, porque já Claro. estamos lá organizados e para mim é 40 minutos vir Claro, para cá claro. e eu ao menos assim tenho a minha família lá mais estabilizada. Eu, se pudesse, morava no Gerês. O Gerês é o meu sítio de eleição. É um dia que morra, quero ser cremado e que espalhem as minhas cinzas na barragem de Vilarinho das Furnas. Quero ser comido pelos peixes. Fica aqui já, lanço o meu repto a qualquer pessoa que tenha... Como é que se chamam os sítios onde se cremam pessoas? Crematório, exatamente. Senão levam Vai para para lá. Souzelas. É parecido. Esta parte vai ser cortada, que eu agora perdi-me um bocado, não sei se percebeste. Sim, mas estás à vontade, siga. Já te perguntei, tu já respondeste sobre a cidade de Braga, o que é que te agrada. Ok. Exatamente. E no clube já disseste que estás a ser bem tratado, bem recebido. Vamos aqui passar para 2 ou 3 momentos. Eu tenho umas rúbricas que não sei se vou fazê-las todas em todas as conversas. Vai depender muito da reação do convidado. Estás a ser um excelente convidado. Aliás, devo dizer-te que até o momento o melhor convidado que já passou por este programa. Eu também acho. Tu conhecias o meu trabalho antes de vir cá hoje. Não conhecia. Isso é grave, Castro. Peço desculpa. Isto pede um momento do sério. O primeiro a rir perde. Estás a sorrir desde o início, faz lá uma cara séria, como quando estás em campo e chamas a atenção aos miúdos. Eu só me ri porque houve um momento em que imaginei que na tua cabeça estavas a pensar que me querias comer. Juro. Ele olhou-me com uma intensidade que as mulheres não olham para mim. Não, eu agora percebo, tu és um Eu já sedutor. estou a pensar quando foram os 2 beijinhos. Já estás a antecipar o final do programa. Eu não devia ter contado isso. Mas sim, eu vou-me despedir de todos os meus convidados com 2 beijinhos e o Castro vai ser o primeiro. Vamos aqui fazer um jogo do qual eu gosto particularmente. É um jogo algo intenso. Aliás, nem é bem um jogo ainda. É uma coisa que eu gosto de chamar, normalmente neste tipo de conversas. A gente vê, por exemplo, o Alta Definição, não é? Com o Daniel Oliveira na SIC, que ele depois faz aquela pergunta do que dizem os teus olhos. Uma coisa muito intensa. E normalmente quem conversa com um entrevistado, com um convidado, gosta das chamadas perguntas pertinentes. Há aquela tendência quase pretenciosa de fazer perguntas muito fora do contexto. Eu gosto mais de perguntas impertinentes.
Tu estás à vontade para não responder. Ok. Como é lógico, nós somos um programa totalmente liberal. Eu gostava que respondesses, mesmo que não te apetecesse, mas sobretudo queria que fosses sincero, mesmo, genuíno. Ok. E se depois não gostares do resultado final, nós cortamos. Ok. Juramos. Ok. Esta pergunta é uma pergunta de tanga, mas tu conheces Portugal, gostas do país, o teu nome é um nome que me sugeriu esta pergunta, que é para ser lançada assim: Castro Marim ou Castro Laboreiro? Castro Laboreiro. Muito bem, o norte sempre, é assim. Castro Marim é muito bonito, tem uma feira medieval. Não Eu sou conheço. casado com uma algarvia, portanto gosto muito do Eu já Algarve. vivi no Olhão. Pois é verdade. O Olhão e o Olhanense tinham uma coisa muito gira. Isto é verdade o que eu vou dizer. Havia uma claque de gajos velhotes, pescadores, que quando os jogadores atacavam não diziam corre, diziam rema. Isto é rema! Com aquela pronúncia algarvia, que eu não sei imitar, que a minha mulher diz que eu quando tento imitar algarvia pareço um açoriano. Mas tudo bem. Pergunta daquelas assim, Difícil. para pôr atenção, estás a ver? Ok. Cometes um crime muito grave, nunca vais fazê-lo, ok? Mas Claro. imagina, isto é um suponhamos, como diziam os gajos da conversa da treta. Estás no corredor da morte. Qual era a última refeição? Uma francesinha. Porque tu és um gajo com muito cuidado com a alimentação, não é? Exatamente. Se fôssemos agora, se eu te convidasse agora para ir comer uma francesinha, não ias. Ia. Ias, Ia. mas depois queimavas a seguir, certo? Não, Ias fazer. acredito que eu considero-me bastante profissional. Ok. Mas fazer uma coisa que nos apetece, que é comer uma francesinha uma vez por outra, não acredito que isso vá Ok, fazer então mal. não és um fundamentalista, tens cuidado, mas Tenho comes muito sementes cuidado. de gia ao pequeno almoço Não. e... Ok. Como pão. Comes pão ao pequeno almoço, Como. hidratos de carbono logo. Logo. Pois, mas vocês também Sim, queimamos. queimar rápido. É. Muito bem. Mais uma. Esta é mais chata. Não é da cidade, é do clube. Ok. Gostas mais do Porto ou do Braga? É uma boa pergunta. Não há maneira de responder disto de uma maneira tão simples. Claro. Porque eu. O Sou- responder já te fico grato. Porque Claro. a maior parte dos Não, mas convidados fugiriam. eu vou ser o sincero possível. Eu sou do Porto desde que nasci. Ou Claro. seja, sou sócio desde que nasci. Foi muitos anos. E identifico-me com tudo o que era. Aprendia lá, tive amigos lá e vivi toda a minha vida lá. Mas o que eu tenho sentido desde que vim para o Braga é mesmo especial. Claro. E não estou a dizer isto para parecer bem ou não, mas gosto muito de estar aqui. E fico-te muito grato pela sinceridade, até porque é bom que as pessoas percebam o que é que nós pretendemos com este programa. Eu próprio, que sou apenas e só adepto do Sporting Clube Braga, tenho uma admiração pelo Futebol Clube do Porto por um motivo muito simples que muita gente não pensa. O Porto é o único clube, além do Liverpool, que foi campeão europeu, sendo de uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes. Que é uma coisa curiosa. E o Porto tem menos de 300 mil. Liverpool tem à volta de 600 mil, mesmo assim já é tipo Lisboa. Lisboa não tem 1 milhão de habitantes, a grande Lisboa sim, mas a cidade Sim. tem 500, 600 mil. O Porto é o clube da cidade mais pequena a ter sido campeão europeu. E essa coisa, isso é épico, não é? Portanto, é algo que nós que gostamos de futebol devemos valorizar. E isto não é... Eu detesto a clubite. E o meu clubate é sempre o Braga, portanto fico-te muito grato Claro. e gosto que isto assim seja. Última destas perguntas. E esta, pá, é para seres mesmo honesto. Ok. Tornavas a emprestar o carro ao Zé Carlos? Emprestava porque esse carro que eu emprestei era alugado. Eu não te vou pedir para contar a história porque o Zé Carlos não está aqui e poderíamos expô-lo de alguma forma, mas fica a promessa para outro dia. Ele vai perceber. Claro, claro. Olha, antes de passarmos a outro jogo, eu gostava de fazer uma pergunta que é curiosa. A família é um alicerce tão importante na tua vida ou seja, quando ganhas, sentes que é porque tens uma família estável, que te acarinha, que se preocupa contigo, que Sim. te apoia, que entende as longas ausências, por exemplo. Não, a minha família, principalmente a minha mulher e os meus filhos, não é? Que é a família principal. Sem eles nunca tinha tido a carreira que tive, porque eu não aguentava estar 7 anos na Turquia sozinho. E Claro. a minha mulher acompanhou-me sempre. Quando estávamos sozinhos, com os filhos, com a cadela, ou seja, para onde eu fosse, ela vinha comigo. Claro. E se não fosse assim, nada disto era possível. E vim para Portugal muito por causa dela. Porque houve um dia em que ela se virou para mim por volta de fevereiro, março, em que me disse o que é que falta para voltarmos para Portugal. Com a pandemia. Exatamente.
E é bebê para nascer, ou seja, muita coisa a acontecer, ou seja, foi ali foi um clique para eu voltar para Eu Portugal. andava há muito tempo à procura de um bom motivo para ver uma pandemia, está aqui. O Aí. Castro vir para o Sporting Clube de Exatamente. Braga, o André Castro, portanto, ainda bem que veio esta pandemia, lamento por todas as pessoas que perderam os negócios. Epá, isto é uma coisa tétrica. Que forte. eu próprio tive 8 meses sem trabalhar, que ninguém contratava humoristas para fazer espetáculos online, e é uma merda fazer espetáculos online, sejamos realistas. Eu faço, se me pagarem, ok? Convém mandar estas mensagens lá Claro. para casa. Estás a ver? Trabalhar o futuro. Exatamente, nunca sempre. se sabe se ainda vem outra pandemia. Agora, tu puseste aí uma questão que me vai fazer-te outra pergunta, e quero que sejas honesto. Gostavas de ter um filho futebolista? Gostava. Apoiava-lo também, mesmo sabendo... Com tudo. É? Sim. Ok. Então podemos um dia ter um Andrezinho Castro que já seja do Braga desde nascença? Ou achas que O isso meu é mais pouco novo provável? é do Braga. É? Ele tem 1 ano e meio, mas Ok, ele vê ok. qualquer jogo na televisão e ele começa Braga, Braga. E não fui eu que lhe ensinei, foi de ver a final da taça, que foi a loucura lá em casa, Completo. e o miúdo agarrou-se àquilo. Eu estive na RTP a comentar e fiquei maravilhado com essa final da taça e espero que cale de vez os portistas que dizem que o Braga é o Benfica B. Nunca foi. Não. Metam isso na cabeça. Não, Quando muito o Benfica poderá ser um Braga B. Também não. nada. Aliás, isto que ele está a dizer do filho mais novo é a prova de que qualquer um pode ser do Braga. Exatamente. Viste este momento de autopromoção? Exatamente. Maravilhoso. É, muito Vamos bom. ao último jogo, Castro. Bora. Que estás a apanhar uma seca do caraças, Não estou a vieste da apanhar seca fisioterapia. Enfim, Certo? Desculpa pelo tempo que demorei, mas... Não tens que pedir foi desculpa atra- de nada, foi, por amor de Deus. fiz- Eu só disse isto porque tu deves estar amassado, tiveram-te a Não mexer estou no amassado. corpo, não da forma ideal, como o Zé Carlos fez no teu carro. Exatamente. A dele foi melhor, de certeza. Se for preciso cortar esta parte, nós Não vai ser cortamos. preciso. Mas não vai. Falas com o Zé Carlos. Olha, falamos muito. em ti no programa. Vai ficar todo contente. Eu vou arriscar aqui uma coisa, Castro, que tenho quase a certeza que é verdadeira, que é: tu não me segues nas redes sociais, pois não, Castro? Não. Então vais pegar no teu telemóvel e vamos fazer uma coisa muito bonita, que é uma rúbrica que eu decidi chamar de Quid Pro Quo. Porque o latim fica sempre bem num clube que vem da cidade que foi em tempos Brácara Augusta, não é? Uma das mais importantes cidades do Império Romano na Península Ibérica. E eu vou começar a seguir-te a ti. Eu acho que não, eu por acaso não sei se já te sigo, eu acho que te sigo no Instagram. Tu é que não me segues a mim. Se Não assim te sigo, for, mas eu fui pesquisar. é Rui Xará Insta. Já tenho aqui. Posso? E estás, claro, Ok. claro. Já estou. E tu estás como o André Castro mesmo, não é? É André Castro Oficial. Porque eu tenho um outro. Mas esse é o que eu uso. Olha, só para tu veres, não carreguei nada, já te estava a seguir, ok? Porque eu sei que te sigo a ti, o Muserati, o Horta, o André, desculpa, o Ricardo, o Abel Ruiz e até ontem o Fran Sérgio. Muito bem. Agora ele mudou de camisola, já não vale a pena, já não marca tem golos interesse. pelo Braga, portanto, gosto muito dele, sou-lhe muito grato, mas já não o sigo desde ontem. Claro. Pá, é um bom Instagram, não tem mulheres, não é daqueles por isso- Instagrams que eu vou ver mais vezes. Não, nem meto a minha mulher descascada, nem nada. Não, mas tenho Por aqui isso, podes algo. pesquisar. Depois há alguns gajos que fazem isso, não é? Claro. Mas isso é bom, sabes? Porque eu entendo. É aquela cena do mostrar que é para um dia para a troca É, poder exatamente. resultar. Pode haver interessados Mas depois sem pode ver. ter muita quilometragem. E Pois, já- pois. já- Muito bem, já nos estamos a seguir mutuamente. Pá, e eu espero que isto não seja daquelas situações em que depois chegas lá e fala, deixa-me deixar de seguir este Não, gajo. que eu isto foi depois não sei o quê." até vou estando atento. Tá bem, tá bem. Tá bem. E seguia e sigo, porque gosto muito dele, o Miguel Santos, que foi o treinador da equipa feminina até há pouco tempo e com quem falei várias vezes, que uma pessoa muito simpática, e acho que sigo, não sei se o Carvalhal tem Instagram ou se é Facebook, mas eu sei que o sigo num deles, porque sabes que as gerações também são influentes, ou têm influência na rede social. Eu ainda uso muito o Facebook, porque há uma malta que me usa segue mais. desde sempre e que estão mais no Facebook do que no Bom. Instagram. Mas o Instagram é melhor para lavar os olhinhos, como eu costumo dizer. Tá bem. Chamado safari fotográfico, não é? Minha mulher não vai ver isto, de certeza absoluta. Vamos à parte final de jogos que eu gosto de fazer. Este é um jogo muito rápido, em que eu preciso que tu reajas rápido, que é o que é que cada palavra que eu vou dizer provoca em ti numa só palavra. Estás a perceber? Portanto, eu digo uma palavra e a sensação que essa palavra te provoca, ou a ideia, o que te vier à cabeça em primeiro lugar, pá, podes usar duas eventualmente, Tá porque bem. às vezes há palavras compostas, mas gostava de fazer isso, está bem? Vamos começar? Tá bem. Irmã. Orgulho. Porque estás a falar, eu tenho duas e da outra saudade. Ok. Ok. Braga. Alegria.
Balneário. É a coisa que vou mais sentir falta. É? Filhos. Os meus maiores amores. Porto. Paixão. Turquia. Isso é difícil. Nesta parte eles vão meter a música do Tubarão. Tan, Sabe? tararam, tan, tan. Não, é inesquecível. Ok. E por fim, sexo. Espetacular. Podia dizer o nome da minha mulher. Também, mas ela sabe que é espetacular, não sabe, Castro? Porque com esses olhos, quem é que resiste a esses olhos? Eu não sei se conseguem aqui nesta câmara fazer um close-up, um Eu zoom. vou até ali. Eu próprio estou a pôr... Não estou nada, não estou. Eu ia dizer que ia estar a pôr em causa a minha sexualidade, mas não estou. Olha, foste um excelente primeiro entrevistado, ou primeiro convidado. Eu não gosto do termo entrevistado, porque isto não é, eu não sou entrevistador, não sou jornalista. Claro. Espero que te tenhas divertido. Eu diverti-me muito. É uma honra enorme estar contigo. É uma honra ter-te como um dos esteios do nosso Sporting Clube Braga na parte do futebol masculino, sénior. Espero que fiques cá muitos e bons anos, que dês muitas alegrias e vivas muitas alegrias. Sabes que o que está na cabeça de todos nós é um Braga campeão. Sei que também era um sonho que tu terias, Claro. como qualquer pessoa que vem para este clube. E acredito que tu tenhas a noção, como qualquer pessoa que tenha bom senso, que era bom para o futebol português Sem dúvida. haver mais campeões do que aqueles que são os do costume. Claro. Pá, como conversa, como estreia deste Pode Ser do Braga, foi absolutamente fenomenal. Vamos nos levantar, porque eu vou-te Ok. dar 2 beijos Ok. na cara. Eu não sei se vais conseguir fazer isso com todas. Não Eu sei, eu sei o que sou, Mas sei que alguns... contigo e com o Zé Carlos, de certeza. Ok. Como os ratos e boa sorte. É? Depois o Musrato e se calhar só no Ramadão. Ok. Foi o primeiro dos podcasts Pode Ser do Braga, com o grande André Castro. É uma honra enorme fazer este programa. O objetivo é rirmos, estar bem dispostos e que fiquem a conhecer um bocadinho mais da realidade deste que é o melhor clube do país. Pode não ser o maior, mas é o melhor porque o nosso clube é sempre o melhor. E qualquer um pode ser do Braga.